Vamos lá. Então, pessoal, hoje vamos conversar sobre funcionamento do motor monofásico e trifásico, ou também conhecido como motores MIT, motor de indução trifásico, ou MIN, motor de indução monofásico, né? Você pode encontrar, então, o motor dessas duas nomenclaturas. Pode encontrar como MIT e como MIN, motor de indução trifásico, motor de indução monofásico. Beleza. Só uma dica aí que vocês podem encontrar em algumas literaturas. Então, como que foi a evolução do motor elétrico? Então, o motor elétrico, ele é formado por condutores esmaltados, que bobina, tem que esses papéis, eles permitem a isolação entre as bobinas, né, entre o entreferro do motor e as bobinas. Temos filmes isolantes sintéticos, que é como fosse um papel chapa, o estator, que ele é formado por ligas de alumínio. Tá. E como que foi essa evolução do motor elétrico? Vamos ver lá. Lá no ano foi feito o primeiro motor, que esse motor, a relação peso-potência era muito inferior à do ano de 1984. Então, antigamente, esses motores, ele não tinha, vamos supor, um fator de potência alto. O que é esse fator de potência? É igual a geladeira lá da sua casa, né? A geladeira lá de antigamente sempre gastava mais, era uma classe C, uma classe D. Então seria dessa mesma forma. Então vamos supor, como fosse até agora com a evolução dos carros, né? Que temos o motor TSI, que é parecido com aquele motor maréia, né? Então veja, ó, em comparação o motor de Fusca e o motor TSI, qual que vai andar mais? Ah, mas o motor de Fusca é mais pesado, ele gasta mais. Só que o motor TSI anda mais, é mais econômico. Então, seria da mesma forma dos motores elétricos. Antigamente o motor era muito robusto, só que a potência dele era muito baixa. Como que conseguiram? Ah, como que eu consegui diminuir o tamanho, né? Ele ser mais leve e ser com uma potência a mais, ter mais potência. Então, no passar das décadas, dos anos, os químicos, os físicos foram estudando materiais que proporcionassem vamos supor, uma maior interação do campo magnético entre as bobinas. Então, por isso que conseguiram fazer um motor menos robusto, um motor menor, mas com uma potência altíssima. Tem tudo, tem químico, físico, não foi apenas o engenheiro o engenheiro elétrico, né? Beleza? Essa que foi a evolução do motor elétrico. Mas em si, como que é o funcionamento desse motor elétrico? Então, o funcionamento do motor elétrico é como se fosse um ímã. Então, você vai ter duas bobinas, né? Aqui se chama, onde ficam as bobinas, de estator e estator. E o elemento aqui do meio do motor se chama de rotor. Tá. O que acontece quando temos polo norte com norte?
Se repele. Se repele. Então, o motor vai se repelir, né? Vai girar nesse lado. Tá. Até chegar aqui, ó. O que vai acontecer com o norte e sul? Vai se atrair, né? Então aqui o motor para. Ele para. Tá, e agora? Como que eu faço para o motor continuar a girar? Você muda a polaridade do estator. Então aqui agora tem que mudar a polaridade. Aqui tem que ser sul e aqui tem que ser norte. Então aqui seria basicamente um motor de corrente contínua, tá? Porque se fosse um motor de corrente alternada, essa alternância aqui de norte-sul, seria por efeito da corrente alternada. Por isso que nas primeiras aulas eu falei sobre o indutor, né? Que o indutor tem uma corrente que passa aqui. Tem uma corrente que passa entre a bobina. E essa corrente é denotada pela regra da mão direita, né? Em cima aqui vai ficar o campo entra, embaixo o campo sai. Só que só para relembrar, aqui ficaria, se a corrente estivesse nesse sentido aqui, ó, aqui ficaria o polo norte e aqui o polo sul. Se a corrente fosse do lado contrário, inverte a polaridade. Aqui é polo norte e aqui é polo sul. Então, por isso que na corrente alternada, essa alternância aqui já acontece automaticamente. Só que agora na corrente contínua não acontece. Aí por isso que, se você fazer um motor dessa forma, com dois ímãs, e no meio do motor colocar dois ímãs com um polo norte e um polo sul, o motor só vai dar uma volta e vai parar. Por quê? Porque os polos se encontraram, né? Polo norte com polo sul. Aí o motor trava. Tá, então como que eu faço para continuar essa rotação? Para você continuar essa rotação, inventaram essa peça aqui, ó, que se chama de comutador. Meu Deus do céu. Comutador. Acho que é comutador mesmo. Pois se estiver errado. Eita, cadê a borracha? Acho que apagou aqui, ó. Tinha configurado. Então você chama o comutador. Isso só em motores de corrente contínua. Comutador. Então, olha, observe que agora ele fica comutando, ó. Aqui estava norte, ó, aqui é sul. Agora comutou para norte, comutou para sul, comutou para norte. Em motores de corrente contínua, tem que ter esse comutador para fazer a alternância de polo norte com polo sul. Tá, aqui é outra representação. Então, esse motor aqui seria com um ímã permanente. Aqui no meio tem o comutador e no meio tem as escovas. Por quê? Porque o comutador, ele fica girando, né? Então, como que eu posso colocar um contato, um fio aqui? Vamos supor, você solda dois fios aqui entre essas duas bobinas. Então, o fio vai enrolar, né? Então, o motor só vai girar 360 graus e vai parar. Vai parar por quê? Porque arrebentou o fio. Aí, por isso que inventaram as escovas. Que a escova vai ficar basicamente ralando, ô louco, César, né? Ralando aqui o eixo, né, do motor. Então, só vai ficar encostando aqui o eixo. Por isso que o motor de imã permanente tem que ter escovas. Como o motor da furadeira, motor de secador de cabelo. Tá, No esse aqui é caso, outra. a escova faz o contato ali, então. Isso. Então aqui, vamos supor, aqui tem escova
E a escova, ela faz o contato com o rotor. Com o rotor. Certo? Para a parte industrial. Porque imagine colocar um motor industrial com carvão, né? Com escovas. Então, todo mês ia ter que ficar trocando as escovas. A durabilidade dele é inferior ao motor trifásico, motor síncrono. Só que ele é muito ideal para parte doméstica, para secador de cabelo, furadeira. Beleza? É mais na furadeira que eles usam o motor com escovas. Tá. Então, aqui estava falando sobre motor de corrente contínua. É só uma curiosidade para vocês. E agora vamos falar sobre motores de corrente alternada, o monofásico. Então, os motores monofásicos, eles são chamados porque seus enrolamentos de campo são ligados diretamente a uma fonte monofásica. Então, o motor monofásico é diferente do motor trifásico. O campo magnético do motor é um campo pulsante, beleza? Por ser um campo pulsante, ele é usado apenas quando na sua residência não tem um sistema trifásico. Porque o motor trifásico, dependendo da potência do motor, é mais eficiente. Isso chega a ser um custo mais baixo. Então, por isso que o motor monofásico é usado em residências, escritório, oficinas e zonas rurais, aonde não são atendidas com o sistema trifásico. Então, a sua utilização é apenas abaixo de 2 kW. Então, abaixo de 2 kW, você pode usar um motor monofásico. Acima de 2 kW, você não utiliza o motor monofásico. Também nem tem motor monofásico acima de 2 kW. Só que na maioria dos motores são representados com HP. E agora, como que eu faço essa transformação watts para HP? Você vai usar a regra de 3. Então, 1 HP é igual a 745,7 watts. Então, vamos fazer essa conversão. Vocês lembram como que faz regra de 3? Alguém lembra? Então, para você fazer essa conversão, vai ser dessa forma aqui, ó. Faz uma tabelinha. Um lado você vai colocar o HP e outro lado os watts. Então, 1 HP é igual a 745,7 watts. X, que você quer saber o valor do HP, é igual a 2 vezes 10 a terceira watts. Porque 2 vezes 10 a terceira é K. K é 10 elevado a terceira. Então agora você faz a regra de 3. A regra da proporção, né? Mais exato, mais certo falando, é a regra da proporção, é uma proporção aqui. Então, 2 vezes 10 a terceira vezes 1, 2 vezes 10 a terceira. X vezes 745,7, 745,7, X. O que faz agora? Isola o X. X é igual a 2 vezes 10
a terceira, divididos por 745,7. X é igual a... Então, coloca lá na calculadora. 2 exponencial à terceira, o ESP, divididos por 745,7. Alguém conseguiu fazer a conta aí? Deu quantos HP? 2,78? 2,68, né? É. Isso aí. 68. Entendi 78. É, 68. Uhum. Então, 2,68 HP. Basicamente falam que 2,5 HP. E se fosse com... Se eu fosse para encontrar o valor DCV, como que eu faço a conta? Seria da mesma forma, né, pessoal? A única coisa é que no lugar do 745,7, você ia colocar o 735,5. Beleza? Tá, então anotem aqui. É bom vocês anotar que 1 HP é igual a 745,7 watts e 1 CV é igual a 735,5 watts. Algumas vezes vocês vão precisar fazer essa conversão quando o motor não fornece o valor do HP. Ou caso lá na tabela dele esteja apagado ou rasurado. Beleza. Então temos vários tipos de motores monofásicos, mas nós vamos destacar o motor monofásico com rotor tipo gaiola, porque ele é mais fácil de fabricar, né? E a sua manutenção é muito reduzida por conta de não utilizar escovas e também pela sua robustez. É porque ele, vamos supor, é mais durável. Então, igual eu tinha falado lá, a alimentação desse motor não possui campo girante. Então, é um campo magnético pulsante. Isso é muito prejudicial, porque impede um bom torque. Então, esse motor não tem um bom torque. Por quê? Porque ele não tem campo girante. Ele tem apenas campo pulsante. Como assim campo pulsante? O campo pulsante ele só fica dando uns pulsos na bobina. Ele não vamos supor como fosse uma pessoa bem magrinha assim. Só tem uma pessoa tentando girar essa roda. Então ele só vai dando pulsos aqui na roda. Campo pulsante. Já o motor trifásico vai ter 3 pessoinhas. E essas 3 pessoinhas, eles vão girar a mesma roda. Então aqui vai ter um campo girante. Então eles vão ter mais forças, vão ter mais torque para conseguir girar essa roda. Já o motor monofásico, ó, só tem uma pessoa magrinha lá. Então por isso que não tem um bom torque. Porque é um campo pulsante, só fica dando pulsos para girar aqui essa roda. Então, já foi falado lá que eles são amplamente utilizados em casas, escritórios, oficinas. São confiáveis, baratos, a construção é fácil e o reparo também é fácil. Beleza. Então, o MIN, que é motor de indução trifásico, relembrando, é um campo pulsante. E esse campo pulsante, ele não vai ser suficiente para girar essa roda aqui, para tirar essa roda aqui da inércia.
Então, porque esse campo pulsante, então, ó, essa pessoinha é muito fraquinho para conseguir girar essa roda aqui. Por quê? Porque lá no motor, nós vamos ter duas bobinas. Vou ter duas bobinas lá no motor, é uma simulação. Daqui está o rotor. Então, basicamente, agora no começo aqui do rotor, vamos supor que aqui está norte e sul, e aqui seria sul e na bobina norte. Então, tem que ter uma defasagem para conseguir fazer girar o rotor. O rotor. E esse campo girante, esse campo girante não tem a força, não tem um campo induzido capaz de tirar da inércia esse rotor. Então, por isso que nós temos que alterar esse, vamos supor, temos que alterar esse norte e sul. Ou também podemos representar, vamos supor que temos duas pessoinhas, que são as bobinas, e essas duas pessoas, elas estão aplicando a mesma força nessa roda. Então aqui aplica 5 newton e aqui aplica 5 newton. Você vai conseguir girar esse rotor? Não. Você não vai conseguir girar o rotor. Você precisa ou colocar mais uma pessoa aqui para vencer, né, para conseguir girar essa roda, ou colocar uma pessoa menor aqui para você conseguir vencer a inércia. Já no campo trifásico lá é diferente. Então as três fases, elas são defasadas em 120 graus. Essa defasagem já faz o rotor girar. Então você ligou lá as três bobinas, o motor já vai girar. Já aqui no motor monofásico, não acontece isso porque é um campo pulsante, não é um campo magnético, não é um campo girante, é um campo pulsante. Então por isso que vamos ver alguns artifícios para eu conseguir usar esse campo pulsante para eu conseguir tirar esse rotor da inércia. Claro, vamos supor, tá lá no motor, lá tá um eixo dessa forma, e você gira com a sua mão, vai ser meio que um motor de arranque, né? Você vai dar um arranque nesse motor. Tá. Para vocês tentarem entender, né? Então, isso aqui são vetores, tá? E o campo, essa que é a teoria do duplo campo girante. Meu Deus do céu. Então, aqui são vetores, né? Se você tem vetores com a mesma proporção, o motor vai ficar parado. Vai ficar parado. A força só vai ficar aqui ao meio. Vai ficar uma força parada. Ah, se os dois campos fossem opostos, o rotor aqui também vai ficar parado. Então, o que tem que tentar fazer? Você tem que tentar, né, de alguma forma ou outra, diminuir esse vetor aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter que colocar um vetor menor. Porque caso o vetor seja um vetor mais curto, o que vai acontecer? O motor vai girar nesse sentido. Então ele vai sair da inércia. Esse aqui é um gráfico que representa a curva progressiva e a curva retrógrada. Então observe que as duas, vamos supor, aqui a área das duas são iguais. Se a área das duas são iguais, as duas bobinas fornecem o mesmo torque que não deixa o rotor girar. Então, seria isso aqui. Tá. Então, tudo isso acontece por ser um campo pulsante.
Então, mas existem técnicas de partidas que você consegue pegar esse vetor aqui e deixar um vetor menorzinho que o outro. Porque se você conseguir deixar um vetor menorzinho que o outro, você consegue tirar o rotor da inércia. E quais que são essas técnicas de partidas? Alguém sabe? Para você partir um motor monofásico? Uma Ah, tô técnica? sabendo. Sei não. Nem Oi? sei o que é rotor. Quer ver? Já vai ter uma imagem. Direta, indireta? Oi? Direta, indireta? Não. É tipo, quais são as técnicas, o artifício que usa no motor? Alguém já chegou a desmontar Acho que é o um motor? capacitor. Isso! Colocar o Capacitor, né? capacitor. Isso mesmo. Igual nós tínhamos visto sobre o capacitor. Se eu colocar o capacitor na corrente alternada, o que acontece? Ele vai atrasar a tensão ou a corrente? Ele Atenção. adianta. Isso, ele vai atrasar a tensão e adianta a corrente. Então, caso você coloque um capacitor, você adianta a corrente. Adiantando a corrente, você vai ter uma defasagem. E com essa defasagem, você consegue tirar o motor, assim, o rotor, que seria aquela parte que gira do motor, o eixo. Você vai conseguir colocar em funcionamento o motor, tirar o motor da inércia. Então, um artifício seria colocar um capacitor. Só que o outro artifício, o que era? Você fazer dois enrolamentos no motor. Ter um enrolamento auxiliar. Então, vamos supor, em um motor convencional, você teria só esse enrolamento. Aí, o que o fabricante vai fazer? Ele vai colocar dois rolamentos, dois enrolamentos. Mas como ele vai colocar dois enrolamentos, só que com a capacitância indutiva, uma capacitância indutiva menor que a outra. Seria basicamente você colocar uma pessoa mais forte de um lado e outra pessoa mais fraquinha, para você conseguir girar o rotor. Caso você coloque uma pessoa mais fraquinha e mais forte do outro lado, esse aqui é o mesmo vetor lá que eu tinha representado nesse slide aqui, ó. Você vai conseguir diminuir esses vetores. Caso você consiga diminuir esses vetores, a corrente A vai ter uma defasagem, só que essa defasagem é pequena, essa defasagem não é de 90 graus, mas ela já é capaz de tirar o rotor da inércia. Beleza? Só que um motor com enrolamento auxiliar, o torque dele é baixo. É muito baixo. Então, caso você... É muito difícil você encontrar esse motor. Mas pode ser que você encontre um motor monofásico sem capacitor. Opa, mas como que é o funcionamento dele? Né? Porque tem que ter um motor monofásico, em um motor monofásico, na maioria das vezes você vai conseguir observar um capacitor. Caso não tenha um capacitor representando no motor, então vai ser um enrolamento auxiliar. Só que é difícil de encontrar dessa forma. Muito difícil. Tá. Só perguntar, professor. Então, Pode no falar. caso, não sei se você lembra aquelas máquinas de cortar grama antigo que tinha um motor e o capacitorzinho do lado ali. Isso. Era aquela. Seria Nunca mais vi um dessa. isso aqui. No motor de cortar grama, o motor sempre fica o capacitor sempre fica ligado. Mais adiante nós vamos falar, mas é como fosse isso aí. No motor industrial, nós temos uma chave, que essa chave se chama chave centrífuga. Mas para que serve essa chave centrífuga?
Ó, observe que essa aqui é enrolamento auxiliar e enrolamento principal. Então, esse enrolamento, ele passa uma corrente nele apenas na partida do motor. Então, o motor vai partir com a chave fechada. Aí, quando atingir a velocidade nominal do motor, essa chave vai abrir, desligando a bobina auxiliar e ficando apenas a principal. Então, isso que é a função da chave centrífuga. Então, essa bobina aqui só tem de enfeite. De enfeite na partida. Porque depois, quando o motor estiver ligado, ela não vai ser mais útil. É só útil na partida do motor. Esse gráfico aqui, o que ele representa? Então, ele representa o torque, aqui seria o torque do motor, com a rotação, com a velocidade do motor. Então, observe que o torque do motor seria na faixa de uns 150%. Então, o torque bem baixo. Depois que passa a chave centrífuga, né, comuta lá para a chave centrífuga, o motor vai ficar com torque de 250% aqui. Só que caso você aumente muito a velocidade do motor, o que acontece? Ó, o torque começa a reduzir o torque. Então não é porque que o motor, vamos supor, o motor está girando mais rápido, quer dizer que ele tem mais torque. É o inverso. Observe, ó. Caso você aumente a velocidade do motor, o torque cai. Então, começa a decair o torque. Então, cai o torque, mais aumenta a rotação do motor. Então, vamos supor, você olha lá o motor, pô, ele está girando bem rápido, então ele tem bastante torque. Não, é o inverso. Caso o motor esteja em uma velocidade lá que a placa falou para o motor, ó, 1.500 RPM. Então, o motor tem que ficar a 1.500 RPM. Ah, o motor pode passar de 1.500? Pode. Só que se ele passar de 1.500, o torque vai cair. Por isso que, ó, liguei um motor no Brasil, depois fui no Paraguai e liguei o mesmo motor, vai alterar o torque. Por quê? Porque a frequência também altera o torque, que eu vou falar mais pra frente. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Então, isso que representa esse gráfico aqui. É torque e velocidade. Opa, ó, aqui que é o motor, né? Ele tem um corte aqui no meio. E essa aqui, ó, bem essa chavinha, é a chave centrífuga. Centrífuga. Chave centrífuga. Beleza? Tá. Agora, vou falar outro artifício para partir o motor monofásico, que é o mais utilizado. Esse tipo de partida que você vai encontrar em cortador de grama, né, igual, não sei quem que falou. Você também vai usar o... Calma aí. Eita, o que aconteceu agora? Deixa eu desativar a legenda aí. Então, você vai encontrar o motor com capacitor em centrífuga e bomba, né, bomba d'água, na maioria das vezes sempre na residência. Motor, se for na indústria, é meio difícil você encontrar um motor com capacitor, mas encontra. Tá, e como que é o funcionamento?
do motor com capacitor. Então, também vai ter duas bobinas, certo? Vai ter a bobina auxiliar e a principal, só que a indutância das duas vão ser iguais. Não vai ser igual lá do motor com... Um tinha uma indutância maior que a outra para fazer essa defasagem. Agora, quem vai fazer a defasagem da corrente vai ser o capacitor. Então, o funcionamento vai ser igual do enrolamento. Vai ser igual ao do enrolamento auxiliar. Só que agora, quem vai fazer a defasagem não vai ser as indutâncias. Vai ser o capacitor. Esse é no monofásico. Esse é só no monofásico. Só no monofásico. Porque no monofásico você tem um campo pulsante. Por ser um campo pulsante, você não tem a defasagem para conseguir girar o rotor. Daí por isso que precisa desses artifícios. Ou o capacitor, ou a indutância diferente entre as bobinas. Já no trifásico, não vai necessitar disso. Porque você tem 3 fases. E as 3 fases já tem a defasagem. Tá, vamos voltar lá. Então você coloca o capacitor, nesse caso, para você ter um máximo conjugado. O que é esse máximo conjugado? Não é um máximo torque. Quando fala conjugado no motor, é o torque do motor. Então, conjugado de partida. Torque de partida no motor. Então, com o capacitor, você vai conseguir fazer uma defasagem de 90 graus. Então, como você conseguiu fazer essa defasagem de 90 graus, o que acontece? Você aumenta o torque do motor. Então, esse motor vai ter mais torque que o motor com bobina auxiliar. Beleza? E o funcionamento da mesma forma. A chave vai estar fechada. Daí, quando o motor atingir uma velocidade nominal, essa chave centrífuga ela vai abrir e fica apenas a bobina principal, ou o enrolamento principal. Então, observe a diferença do torque, pessoal. É uma diferença tremenda. Lá no outro gráfico era basicamente assim, ó. Então o torque só chegava a 150%. E agora observe, ó. O torque do motor chega a 400%. Então é um torque totalmente diferente do outro. E veja que o torque é na partida do motor, ó. É só na partida, só para, vamos supor, para tentar deixar um campo girante. Porque conforme você faz a defasagem entre a corrente, você consegue ter mais força no rotor. Você aumenta o conjugado. Só que observe que é só na partida esse torque. Depois que o motor atinge velocidade nominal, aqui corta a bobina auxiliar e fica apenas a principal. Beleza? E aqui, ó, é no mesmo jeito do outro. Aumentou muito a velocidade do motor, vamos supor, aumentou muito a frequência no motor, vai cair o torque. O torque vai ser rebaixado. Ah, professor, então, por que não manteve as duas bobinas ligadas, né? Se o torque é mais alto? Porque esse gráfico aqui, ó, observe que o torque dele é maior em relação ao torque com o capacitor. Então, por isso que ela faz essa comutação. Isso aqui é só uma teoria. O porquê que tem a chave centrífuga. Tá. Agora, quem estava perguntando sobre o motor, agora você vai saber bem certinho o que é o rotor, o que é o indutor. Beleza? Tá. Então,
Ô, professor, Essa pode falar. mas no caso, então, para ser usado, tipo, na indústria, é melhor com o torque baixo ali, no caso? Não, é melhor que o torque alto, né? Com o torque alto. Isso. Porque vamos supor que você tem uma Menos esteira. velocidade ali. Isso, daí tem. Cada motor, vamos supor, ele vai ser produzido para funcionar com uma dada velocidade. Porque aí, esse gráfico aqui é. Cada motor tem o seu gráfico. Beleza? Dependendo da Beleza. velocidade dele. Então pode ser que o motor seja para funcionar com 1800 RPM. Então você tem que deixar 1800 RPM. Caso você deixe uma velocidade baixa, não vai ter torque. Uma velocidade muito alta, também não vai ter torque. Eu já estou falando isso para vocês sobre velocidade, para quando nós formos falar sobre o inversor de frequência. O inversor de frequência ele controla a velocidade do motor. Mas daí não é só subir a velocidade, né? Você tem que saber que tipo de motor que você está utilizando. Então aqui, ó. Por que o torque tem que ser alto? Vamos supor que você tem uma esteira que esteja carregada, né? Ou, vamos supor, tem uma talha, né? Uma talha. Claro que a talha não vai ser motor monofásico. Se você quer subir algum material aqui na talha. Então, se esse torque do motor for baixo, nunca o motor vai sair da inércia. Ou também, você enche de roupa na máquina de lavar roupa, né? Tá colocando roupa lá na máquina de lavar roupa. Como que vai funcionar o batedor se não tiver torque também no motor? Então, por isso que a máquina de lavar roupa, caso você desmonte lá a sua, você vai encontrar um motor e vai ter um capacitor também. Mas então, no caso, a centrífuga, aquelas maquininhas pequenas, ela não tem o capacitor que ela começa girando devagar, né? Não, ela tem. Tem Ela também? Tem. Mas ela não tinha que ter um torque É que para aqui, girar ó, ligeiro, já deu início? ó, veja aqui no gráfico, ó. Aqui, vê? Ó, vamos. Então veja aqui. Ó, aqui é a velocidade. E aqui é o torque. Veja que quando ela tem um torque de 380 aqui, vamos supor, veja que a velocidade é bem baixa. Aí conforme vai subindo a velocidade, ó o torque aumentando, ó. Aqui, ó, nessa velocidade aqui, ó, o motor já saiu da inércia. Ele já está com 400%. Então o motor começa devagar, mas já com torque razoável. Aí ele ganha uma velocidade e aumenta ainda mais o torque. Caso ele passe de uma velocidade lá de, vamos supor, de 1800 RPM, aí começa a cair o torque. Daí tem que No ver. caso, só quando ele passar, tipo, como se fosse do limite, sim, professor? Isso. Uhum. Tipo, passou do 1800 RPM, Isso. ele vai... Uhum. Exatamente. Só que você controlar a velocidade não é, tipo, se você ligar esse motor direto na rede monofásica, tranquilo. Mas o problema é se você querer regular a velocidade no motor. Aí sim vai ter problema. Beleza? Mas você ligando o motor direto na rede monofásica não tem problema. Pode ligar lá que a rede ele já foi calculado para 60 Hz. Não vai ter problema. Tá. Vamos lá. Então, essa parte aqui, ó, é o rotor. E esse rotor aqui, nós estamos falando de um rotor que é gaiola de esquilo. Por que esse rotor é gaiola de esquilo? Tem esquilo lá dentro? Não. Porque basicamente ele é construído dessa forma aqui, ó. Como fosse uma gaiola de esquilo. Só que essa tem várias chapinhas aqui entrelaçando para aumentar o campo pulsante, né? Então, esse aqui é o rotor, essa aqui é a carcaça,
E dentro da carcaça, onde ficam os enrolamentos, essa que é o estator. Aqui tem o capacitor, aqui é o ventilador para resfriar. Observe que no rotor que tem a chave centrífuga, meio que são duas chapas que quando aumenta a velocidade ela desprende, né? Então seria o contato aberto, atingiu a velocidade, um contato. Então ela é um contato fechado quando o motor está parado, atinge a velocidade, contato aberto. Por isso que ela fica aqui no rotor. Beleza? E o restante aqui todos já conhecem, que é parafuso. Então aqui é a carcaça dele, né? A tampa traseira. A chaveta é para você travar alguma roldana. Beleza. Ó, aqui, ó, outra imagem. Então esse aqui é o rotor. Rotor que gira. Rotor. E esse aqui é a... Como que é o nome dessa parte aqui, ó? Que estão as bobinas. Um é o rotor que gira. E o outro é o... Indutor. Estator, né? Estator. Onde fica alojada as bobinas. Ah, alguns motores, pessoal. Vamos supor lá. Parou de funcionar o motor da minha máquina de lavar roupa. Dentro aqui dessas bobinas, claro que é só na... Deixa eu ver, no monofásico, acho que em alguns tem também. Vai ter meio que um fusível dentro dele. Só que é para proteção de superaquecimento. Então meio que esse contato abre. Dentro do enrolamento tem esse fusível, vamos supor, essa proteção térmica que abre caso o motor venha funcionar muito tempo, por muitas horas. Então aquece o estator, né, aquece as bobinas e esse contato abre. Então não vão jogar o motor fora lá se ele parar de funcionar, o motor monofásico. Desmontem ele e tentem encontrar a proteção de aquecimento. Tá. Esse aqui é um vídeo no YouTube. Depois eu envio para vocês, que é sobre o funcionamento do motor monofásico. Oi? O de centrífugo é assim também. Centrífuga também é assim. Uhum. Igualzinho. Teve algum Ô, problema? professor, Pode falar. aqui daqui de casa aqui tem um motor no portão. Uhum. Ele parou de funcionar também, professor. Será se acho que ele é monofásico, né? Do motor é o monofásico. Mas então eu pego e desmonto ele e vê se... Isso, pode ser essa chavinha, né? É que ele já é desmontado, né? Então você já vai conseguir ter uma noção. Só que a primeira coisa você tem que ver se tem resistência entre as bobinas, entre as pontas lá. Que vai ter duas pontas no motor lá, né? Não, vai ter 3. Uhum, Porque uma inverte a rotação, né? uhum. Então, você tem multímetro? Não tem, professor. Mas eu posso arrumar daí. Daí faça aferição das resistências aqui. Uhum. Tem que ter resistência. Se não tiver resistência, pode ser que seja essa proteção de aquecimento. Mas vamos supor, deu resistência, então pode ser o capacitor que está com problema. Beleza. E como que você faz o teste? Você vai ter que tirar o motor do trilho e liga ele e tenta girar com a mão. Uhum. Porque daí tem vezes que você consegue retirar ele da inércia. Ou ele tem pouco torque. Daí é só você trocar o capacitor que ele funciona novamente. Beleza. Beleza? Mas Valeu. eu acho que é o capacitor. Vai primeiro no capacitor, que é o mais fácil lá. O capacitor é para dar torque, professor. Oi? O capacitor que dá o torque para ele. Isso, capacitor que dá o torque. Que faz
Ele que faz a defasagem lá para dar o torque. Isso mesmo. Certinho. Se você tivesse um capacitor aí reserva, dava até para você substituir para testar. Não, eu já troquei da centrífuga, eu troquei, não deu certo, não é o capacitor. Então pode ser o... É por isso que eu falei, eu vou abrir o motor, então. Abra ele e faça a ferição, né? Mede lá as resistências. Eu vou medir. Uhum. Daí, opa, não mediu a resistência? Pode ser lá essa proteção de aquecimento. Mas nem todos têm. Na maioria das vezes tem. De centrífuga, se eu não me engano, tem sim. No máximo, nós estragamos o resto desse não dá certo. Não, mas já não tá funcionando, né? Já não perde nada. Já não tá funcionando. Quer ver, ó? Proteção térmica. Motor elétrico. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Eita, não é... É esse aqui, ó. Você vai encontrar uma peça dessa forma aqui, ó. Ou assim. Então, se você tem multímetro, ele tem que dar continuidade aqui, ó. Tá passando. Isso. Ah, professor, não tem multímetro. O que você faz? Fecha um jump. Fecha um jump lá. Mas cuidado. Coloque um disjuntor lá para ligar esse motor aí, pelo menos. Eu faço até na rede elétrica, um jump, Faz aqui um jump entre esses dois fios aqui, mas veja se é o fio certo, senão vai fechar um curto daí. Aí cai o fio lá do poste lá, tem que ligar para copel daí. É só encosta, der o raio, você puxa. Faz isso na chuva, né? Quando tiver chovendo. Já pode dar desculpa daí. É brincadeira, né? É descarga assim, né? Uhum. Mas seria essa peça aqui, ó. Aham. Ela pode ser toda metálica também, só que eu não tô conseguindo encontrar. Mas seria... tipo, assim, ó. Eu acho que você vai encontrar dessa forma aqui, ó. Beleza? Beleza. Fica nessa parte aqui, ó, da bobina aqui, ó. Junto com esses fios aqui, ó. Com esse fio de nylon. Ela é presa aqui. Mas nós achamos lá. Uhum. Tá, vamos voltar lá. Ah, eu logo posto o link para vocês no chat daí. Beleza. Ó, aqui é o motor monofásico, novamente, né? Aqui são as bobinas dela. Então, pessoal, esse motor monofásico, fala que é monofásico, mas você pode ligar tanto em 127 volts como em 220. Eita, foi mais aqui, ó. Então ele pode ligar nessas duas tensões. Não quer dizer que ele é monofásico e é só 127. Mas ele pode ligar tanto 127 como 220. Aí o que acontece lá? Igual quando você vai aferir vamos supor, a resistência das bobinas da centrífuga, o que acontece? Já está feito um chaveamento entre as bobinas. Então elas já são ligadas, vamos supor que não é esse tipo de ligação, pessoal, não vou copiar. Então, vamos supor, já está ligado internamente e vai sair 3 fios aqui, ó. Então, por isso tem que dar uma resistência. Por quê? Esses 3 fios tem que dar uma resistência, porque essas bobinas aqui, elas estão ligadas entre si. Beleza? Tá. Mas, professor, então, o motor monofásico, ele vai conter 3 bobinas. Então, vai ter 1, 2... Opa! Essa aqui é a terceira. Então, observe. Nossa, que desenho mais bonito. Então, observe que essa terceira bobina aqui, ó, ela tem o capacitor e a chave centrífuga. Aqui, ó. Observe, ó. Tem o capacitor, a chave centrífuga e a bobina. Então, essa bobina,
né? Quando você pegar lá um motor, ele vai ter 6 pontas, um motor monofásico. E ela tem uma numeração. Essa numeração das bobinas é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu jogar lá nesse outro aqui que é mais fácil de eu explicar para vocês. Pessoal, isso tem que copiar. Que eu vou falar sobre a forma de ligação no motor monofásico. Eita, por que não tá pegando? Calma aí, pessoal, que não tá funcionando aqui. Senão aqui fica pequena para eu poder desenhar para vocês. Pessoal, quem não está com o caderno, já pega o caderno lá. Deixa eu abrir outro aqui, que isso aqui não está funcionando. Isso aqui eu acho que travou, ó, não vai nem... Eita, tá pensando o computador. Então deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, é porque esse motor monofásico, ele tem 6 pontas, né? E cada ponta seria uma bobina. Vamos supor, lá o motor tá o número nas pontas 1 e 3. 1 e 3 quer dizer que é uma bobina. E essa bobina aqui, ela funciona com 127 volts. Uhum. Essa outra bobina trabalha com 127. E essas duas bobinas juntas funcionam com 127 volts. Aí, nós temos que fazer algumas formas de ligações. Aí, oi? Daí que vem aquele RT lá, quando vai pegar um motor para você ligar, você pega 2 fios RT. Isso. Eles também são representados também com O 110, UVW, RS, UVW, elas podem ser representadas, XYZ. Então tem várias representações. Tá, vamos lá. Tá. Só vou dar um conceito para vocês sobre a resistência. Primeiro, daí eu já vou falar sobre a bobina, para ser mais fácil. Vamos supor, ó. Aqui é uma tensão contínua, né? Tem 3 resistências, certo? Tem 3 resistências. O funcionamento dessas resistências é 110 volts. 110 volts. 110 volts. Se eu aplicar aqui, ó, 110 volts, vai queimar as resistências? Não. Por que que não queima? Porque em cima dessas resistências está chegando 110 volts. Tá. Vamos supor agora, você tem as mesmas resistências de 110 volts e você quer ligar em uma rede 220. Como que deve ser feita essa ligação? E agora? É em série, É professor? uma fase só. Isso. Vai ter que ser ligado em série. Todas em série? E agora? Vamos ligar todas em série? Isso aí. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se o pessoal está respondendo no chat também. Deixa eu aqui ligar a minha tela. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos ligar todas em série. Tem que seguir essa analogia para você entender como que é a ligação do motor monofásico. Tá, pessoal? Essas resistências trabalham com 110 volts. Então, aqui tem que chegar a 110. Aqui tem que chegar a 110. E aqui vai chegar a 110 volts. Será que aqui vai ter 110 volts? O que vocês acham?
Vamos jogar uma resistência de um ohm para poder colocar, para poder calcular. Um ohm. Tá. Um ohm e um ohm. Tá, como que eu descubro se nessa resistência está chegando 110 volts? Você vai ter que calcular a queda de tensão. Tá, mas para eu poder calcular a queda de tensão, eu preciso descobrir qual que é a corrente que circula nesse circuito. Para eu descobrir a corrente que circula nesse circuito, aqui seria a corrente total, né? Porque com a corrente total, eu vou descobrir pelo Vohry a tensão que chega em cima dessa bobina. Tá, então vamos calcular a corrente total. Então, vamos lá. Qual que é a resistência equivalente desse circuito? A resistência total. Ele está em série, né? Em série, soma a resistência. Soma. Isso. 3 ohms. Corrente total. A tensão total, né? Seria 220 volts. Eita, 220 volts. Então, conseguimos calcular a corrente total pelo Vohry. Então, queremos a corrente total. Vai ficar I total é igual a tensão total divididos pela resistência total. Tensão total, 220 volts, divididos pela resistência, 3 ohms. Então, faz lá. 220 divididos por 3. Deu quanto? 73,3, professor. Isso. 73,3 amperes. Certo? Certo. Tá. Então, Professor, mas daí, se aquelas resistências forem representadas por motores que funcionam com 110 volts, elas não ligariam? não. Por quê? Então, vamos calcular a tensão em cima das resistências. A fórmula da tensão é essa aqui, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, correto? Qual que é a resistência aqui? Qual que é o valor? 1 ohm. Qual que é a corrente? 73,3. Então, vai ficar uma tensão de 73,3 volts. Então, observe. Aqui chegou 73,3 volts. Aqui também. E aqui também. Você tem que fazer um tipo de ligação que chegue 110 em todas as resistências. Como que eu faço isso? Alguém sabe me dizer? Daí é que é feita a ligação estrela-triângulo, ou daí é que você coloca um capacitor Não, aqui para estabilizar a tensão? Ó, nesse caso aqui, pode esquecer em capacitor, pode, é o mesmo conceito que foi utilizado no semestre passado. No caso, esse seria como pilha, no caso, ligaram como pilha daí. Positivo no negativo. Ó, aqui é assim, grudar no outro. Vamos lá. Os semestres passados você fez das lâmpadas, né? Isso, Uhum. exatamente, é igual das lâmpadas, exatamente. É igual das lâmpadas. Eu podia dizer que aqui fosse lâmpada. Exatamente. Perfeito. Isso, aqui é uma lâmpada e aqui é outra lâmpada. Então, a tensão se dividiu em 3, né? Exatamente. Mas vamos supor, se eu tivesse apenas
duas resistências ou duas lâmpadas. Essas lâmpadas funcionam com 110 volts. E eu alimentá-la em 220, quanto que vai chegar aqui em cima? 110? 110. Vai ser E aqui? dividido. 110. 110. Opa! Vocês viram que se eu tivesse apenas duas lâmpadas, chega a 110 aqui em cima e aqui em cima também, né? Só que veja que faltou uma lâmpada. E agora, como que eu faço a ligação aqui nesse circuito? Será que eu jogo em série ou jogo em paralelo? Faz misto? Paralelo. Isso. Em paralelo, faz um circuito misto. Perfeito. Então, aqui, ó, faz um circuito misto. Então, observaram que agora... Eu sei todas ligar as... isso aí, eu não sei, eu me bato, tipo, não fazer as fórmulas. As ligações eu sei fazer, tipo, Não, mas- na mão, pra Uhum. fazer. Só que eu nas fórmulas eu me bato um pouco pra Aham. fazer. Não, mas o foco aqui é você entender a lógica da ligação mesmo. Só Ah, dá. não, a ligação eu Isso. sei fazer todo dia. Só que eu não sei fazer a lógica, tipo, na elétrica é a mesma coisa com a paralela de elétrica, né? Que nem você está explicando aí. Uhum. Isso. Eu sei fazer Mas- ligação, mas eu me bato nessa fórmula um pouco. Cara. Aham. Daí, aqui a fórmula eu só fiz para provar aqui para vocês que dividir em 3. É, três, Atenção. então a corrente vai passar pelas 3 lá. Isso. Exatamente. Mas vamos voltar lá que eu reforço a fórmula para você depois, no privado. Ah, beleza? Beleza? Vamos lá, senão a gente vai ficar 2 horas aqui também. Tá, beleza. vamos voltar aqui. Então, observaram, pessoal, que para as 3 lâmpadas funcionarem e não queimar se eu ligar em uma rede 110, uma rede 220 e as lâmpadas são 110, você tem que fazer uma ligação mista. Então, assim você não vai queimar a lâmpada. Certo? Vocês conseguiram pegar essa lógica? Então, ó a lógica. Em 110, você vai ligar todas as lâmpadas em paralelo. Em 220, o que você faz? Vai ter que fazer uma ligação mista. Tá. Conseguiram pegar esse conceito? Sim. Tá, agora eu vou falar sobre a ligação do motor, ó. Vejam que vai fazer todo sentido. Vai fazer todo sentido. Ô, professor, tem uma dúvida ali na parte ali. Pode falar. Pode. Nessa resistência ali de cima de 110, ela vai ter mais potência daí? Porque Aqui? que vai ter a corrente vai ser maior, né? Isso. Aí sim. Vai ter Beleza. mais potência, exatamente. Vai ter mais potência. Só que daí ela vai ter mais potência, só que aqui vai ter uma potência e aqui vai ter outra, daí vai somar as duas e vai equilibrar daí. Entendi, mas em cima da resistência, a potência vai ser maior, né? Vai ser maior. Entendi. Beleza. Uhum. Mas no final vai dar mesmo. No final vai dar o mesmo. Valeu. Exatamente. Tá, agora vamos falar sobre o motor. Deixa eu ver aqui, acho que livrou aqui. Então, no motor monofásico, temos exatamente 3 bobinas. 1, 2. Essa que é a terceira, com a chave centrífuga e o capacitor. 3 bobinas. Certo? Essas 2 bobinas aqui, ó, ela é a bobina principal. E essa daqui é a auxiliar. Elas são representadas com a numeração 1,
2, 3, 4, 5 e 6. O funcionamento dessa bobina é de, vamos supor, só para arredondar, é 110 volts. Então, essa aqui funciona com 110. Então, ó, todas bobinas volts. Todas são 110 volts. Vamos supor, você está com uma rede, um sistema com uma corrente alternada de 110 volts. Então, aqui a corrente alternada, 110 volts. Como que você vai fazer a ligação? Então, veja, a rede aqui, ó, tá vindo 2 fios. Os 2 fios são 110 volts. Como que vai ser a ligação? Vou ter que ligar em série? Vamos ver lá, vamos voltar lá para os resistores, ó. Vai ser misto. Ó, 110 volts Paralela. em paralelo. Então, todas as bobinas vão ser ligadas em paralela. Nossa senhora, sumiu aqui. Então, todas as bobinas vão ser ligadas em paralelo. Ó, esquece o número agora no momento. Esquece os números. Então, vamos ligar tudo em paralelo. Tudo em paralelo. Pronto. É isso que se faz a ligação do motor monofásico? É assim que você faz a ligação do motor monofásico. Então, você vai ligar o fio 1 com 2 e 2 com 5. E embaixo você vai ligar 3 com 4 e 4 com 6. Essa que é a ligação do motor monofásico em rede 110 volts. No motor você vai encontrar dessa forma aqui, ó. Vai ter 1, 2, 5 e vai ter várias bolinhas aqui, ó. E aqui vai ser o R. Ou vai estar escrito F. E vai ter várias bolinhas aqui. 3, 4, 6. E aqui vai ser o neutro. Então, assim que você liga um motor monofásico. Tem 110 como, volts. inverter o sentido dele também, né? Opa, dei mais para frente. Então, para inverter o sentido, você só inverte aqui, ó. Onde é o 5, tá vendo? Esse fio você vai jogar no 6 e o fio do 6 você joga no 5. Você só faz essa inversão aqui, ó. Quero inverter a rotação do motor? É só fazer isso aqui, ó. Inverte a rotação do motor. Porque aí você inverte os vetores vamos supor, para o motor puxar ou para a esquerda primeiro, né, para sair da inércia, ou para a direita. Então, por isso que você faz essa inversão aqui, ó. Dessa forma, você inverte a rotação do motor. Então, você troca a bobina auxiliar para inverter a rotação. Beleza? Geralmente ele vem um desenho no esquema de ligação. Isso, ele vem um desenho. Só que o que acontece? Vamos supor que você pegue um motor que não tem esse desenho, que esteja sem plaqueta, os fios, vamos supor, os fios não estão nada marcados, não tem nada marcado nele. Você vai achar as bobinas na raça. Então, por isso que eu estou passando essa forma aqui de ligação, que lá no Senai as pontas dos fios não estão marcados. Vocês vão ter que descobrir na raça. Só que primeiro eu tenho que saber como faz essa ligação, né? Até pelo giro do motor dá pra achar, né? Oi?
É pelo giro do motor que você consegue achar se ele tá em 110, 120. Isso, só que daí você pode queimar ele daí. É, mas esse encosta e segura pra puxar, né? Fica errado, né? Se deixar grudar, queima, né? É, você consegue mais descobrir assim, vamos supor, a tua rede é 110 e você faz uma ligação 220. Daí você vai conseguir descobrir. Caso você jogue 110 e jogue em 220, aí pode queimar o motor. É. É, se deixar grudar, é queima. E outra coisa, o motor monofásico. Uhum. O motor monofásico é muito barulhento. Então, muitas vezes vai ficar difícil você distinguir se tá certo ou tá errado, porque é muito barulhento. Vocês vão ver a comparação com o trifásico. Eu indico vocês, fez a ligação, coloca lá o alicate amperímetro. Então você coloca o alicate amperímetro e você já vai conseguir descobrir qual que é a corrente. Daí, essa corrente tem que ser próxima da plaqueta. Ah, professor, tá dando uma corrente menor. Tá dando uma corrente menor porque o eixo do motor está vazio. Então, por isso que a corrente é menor. Só que caso você coloque um peso no eixo, a corrente tem que ficar a nominal. Beleza. Agora vamos supor. Você tem esse mesmo motor, e vai ligar ele em 220 volts. Como que vai ser essa ligação agora? Tem que ser uma ligação mista, né? É, vai ter que. Tem que ser uma ligação mista. Vai ter que juntar dois fios, né? Eita. Isso, vou voltar lá no circuito lá. 220 volts. Tá. Ó. Vamos supor que essa resistência é a bobina 1. Qual que é a numeração da bobina 1? 1 e 3. 1 Três. e 3. Vamos supor que aqui seja a bobina 2. Qual que é a numeração da bobina 2? 2 e 4. 2 e 4. 2 e 4. Vamos supor que aqui é a bobina auxiliar. Qual que é a numeração da bobina auxiliar? 5 e 6. 5 e 6. Então, a ligação daquele motor tem que ser... No 1 vai vir em fase. 3, 2 e 5, você tem que fazer um jump. E no 4 e 6, você faz o jump a outra fase. Beleza? Beleza. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá cortando isso, senhor? Então lá, ó. Você vai mandar uma fase aqui que vai ser a R. Tá copiando? Deixa eu voltar aqui. Tá bom. Dá para voltar? Não, e tá bom, beleza, senhor? Já deu? Deu certo? Deu, aham. Hora que continuar. Beleza. Então veja, pessoal. Então vai ficar dessa forma, ó. Você vai mandar uma fase no número 1. 3, 2 e 5 faz o jump. E manda outra fase no 4 e 6. Então vamos lá. Então vai ser... Uma fase vai direto no número 1. E depois, o que tem que fazer? Quais fios que tem que jumpear? 2 e 5, 3 e 4 e 6. 2 e 5,
E o 3, né? Manda fase aqui? Não, aqui não manda fase. Mandando 4 e Faz 6. o jump agora no 4 e 6 e manda outra fase. Uhum. Certo? Certo. Assim que a ligação do Ó, professor. 220. Voltou. No meu tinha travado, professor, mas agora voltou. Voltou? Então vai ligar um fase no 1 e outro no 4 e 6. E outro no 4 e 6. Isso aí. E o 2, o 5 e o 3 fica só. Põe eles juntos. Só o eles jump. ficam- Isso. Então, Exatamente. Só junta os fios e pronto. Exatamente. Certo, pessoal? Beleza? Você pode encontrar também dessa forma aqui, ó. Quem não está conseguindo entender... Vixe, agora piorou aqui as coisas. Não, mas depois eu reforço para vocês aí. Na outra semana. Senão vai travar muito aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui no tipo de... Como faz a ligação? Não, de boa, ficou. Boa? Esses Uhum. reminhos ficou show de bola. Dá pra entender bem. É por isso que eu falei sobre os resistores, né? Sobre as lâmpadas. Então você pegou a lógica da lâmpada, o motor você também já sabe a forma de ligação. Ô, professor, mas então sempre é Pode- assim, então o 110 é paralelo e 220 geralmente ou é misto ou é em série. Ou no O 110 200... também pode ser misto. Não. O 110 sempre paralelo. Sempre. E o Beleza. 220 é sempre misto. Ah, sempre misto. Sempre misto. Uhum. Beleza. Beleza? Porque depois que atingir a velocidade nominal dele, aqui vai ficar em funcionamento só essas duas bobinas aqui, ó. Só essas duas bobinas. Beleza? Beleza. Beleza, senhor? Deixa eu ver que... Já copiaram? Já. Já. Beleza. Deixa eu ver aqui no slide que parte nós paramos. Aqui tem a estrutura do motor. Para acabar a aula já. Então, isso aqui é outra representação, outro desenho do motor, né? Aqui seria rotor e o estator, que é o principal. O rotor e o estator é esta parte aqui, ó. Enrolamento do estator. Esse que ele faz um campo magnético, certo? Opa! E motor de corrente alternada trifásico, eu vou deixar para explicar na próxima semana. Não vai ficar muito tempo a aula aí. Vai passar muito tempo. Só deixa eu Ô, professor, retomar aqui. Pode falar. viu, você sabe como é que ficou o primeiro período, professor? Só nós estamos meio perdidão, por causa que o primeiro período, né? Os caras falaram que ia terminar no segundo, mas daí quando e não sei o que, não entendi Ah, quem que passou, quem é que. que já foi feito. Já tem no calendário algumas aulas de reposição quando voltar. Ah, mas então nós vamos ter que Então, terminar agora, então. isso, se Depois voltar às que aulas. voltar. Isso, eu não posso falar nada porque vai que eu falo alguma coisa errada, né? Que eu não tô Ah, sabendo muito. Mas eu vou conversar com o pessoal para ver o que aconteceu. Eu vi que no calendário tem as aulas de reposição. beleza. Beleza?
Então, pessoal, só vou passar aqui e vocês vão responder para mim como que é a forma de ligação. Vamos ver se vocês estão manjando. Chave centrífuga. Vamos ver se vocês estão manjando na... Posso fazer uma ligação. pergunta, professor? Pode fazer. Nessa última bobina que você desenhou agora aí, tem a chave, circuito fechado e o capacitor. Para achar as bobinas, a gente vai testar. Para achar a bobina, a gente vai testar a continuidade. A continuidade passa pelo capacitor também? Isso. Então, no capacitor tem um bip. Só vai fazer bip. Ele não vai dar continuidade. Aí você já vai saber. Então, você vai pegar lá o multímetro. Testou com continuidade nessa. Deu com continuidade. Opa! Se deu continuidade, é a bobina 1 e 3. Opa! Deu continuidade aqui. Então, a bobina 1, 2, 3, 1 e 4. Aí chegou na última bobina. Não é para dar continuidade. Então, automaticamente, você já vai saber que há 5 e 6. Beleza? Mas, na maioria das vezes, ele só vai dar um bip. Vai dar bip. Daí você altera as pontas de prova aqui e dá outro bip. E também, dessa forma, você consegue constatar que é a auxiliar. Beleza. Certo. Vamos lá. Como assim, Beleza? professor? Se dá continuidade, é a bobina auxiliar? Isso. Tá. Não. Se não der continuidade, é a bobina auxiliar. Porque a bobina auxiliar está no... É aberta, né? no Ah, tá. capacitor. Isso. Aqui é a bobina auxiliar e essas duas aqui é a bobina principal. Beleza? Então lembre que a bobina auxiliar é só para partida. É como se fosse o motor de arranque do carro. O motor de arranque do carro é só para partir o motor. Partiu o motor, já era. Então vamos supor, ó. Beleza? Aqui é a fase S, a fase R, e aqui é o neutro. Aqui é 110 volts. Como que vai ser a forma de ligação? R1, 2, 3. 1, 2, Tudo 5. paralelo. Tudo para 1, 2. 1, 2, 5. 3, E se eu ligar no 6? E se eu ligar no 6, tá errado? Inverta a Não vai- rotação. Inverteu o giro? Isso. Vai inverter o giro. Só que não tá errado. E depois, o neutro, 3, 4 5. e 5. Isso mesmo, vocês já conseguiram pegar aí, compadre, para inverter a rotação do motor. Então tem que inverter a última bobina, né? Certinho. E agora, se fosse nos 220, não é tão difícil, né, pessoal? Não. Tranquilo. É só imaginar os resistores lá. Então agora é R e S. 220. Como que vai ser a ligação aqui? A fase vai em qual número? No 1? No 1. A fase R aqui, ó. No 1? Não. No 1. E a outra fase? E o S? 4. 4. Essa no 4. É no 4 e 3, 2, 5. Não é? 4, Ah, não, 2. é outra lá. É a de baixo, né? 4 E agora? 6. 6. Isso. 3 no 2. 3 no 2. 3, 5. O 2 e o 5. E o 2 no 5. E o 2 no 5. Exatamente. Perfeito, pessoal. Exatamente. Então é assim que a forma de ligação
no motor monofásico. Então lembrem, ó, para inverter ou reverter, para mudar o sentido Da rotação. sentido da rotação, inverte a bobina auxiliar, que seria, aqui tem o capacitor. Nossa, nem desenhou o capacitor. Seria que tem o capacitor. Então é 5 e 6